Olá, pessoal. Quero agora tecer os meus comentários acerca do debate do Paulo Cogos e Guilherme Freire, que aconteceu ontem no Inteligência Limitada. Não foi bem um debate, na minha perspectiva, afinal, eles praticamente concordaram com tudo, ali um com o outro. Não teve um ponto esclarecido qual proposição um defende e o outro ataca. Não teve esse esclarecimento ali que poderia ter no início, para que se ficasse mais claro realmente quais são as divergências e os argumentos de cada um para defender o seu lado dessa divergência. Não teve isso. Mas tudo bem, foi mais uma conversa. Guilherme Freire procura defender aquilo que ele chama de tradicionalismo, que nada mais é do que lei natural, virtude, família e monarquia. Certo? Basicamente isso. E eu não vejo daí o que isso que ele quer dizer com tradicionalismo difere daquilo que é ensinado pela Igreja e pelos seus grandes doutores, como, por exemplo, São Tomás de Aquino, com raízes aristotélicas. Até aí, para mim, eu acho que se dizer católico já é o suficiente para que se entenda defesa da família, defesa da boa governança, do melhor modelo de governança, que está em São Tomás de Aquino, bem explicadinho, defesa do princípio da lei natural, desse tipo de questão, né? da revelação divina e tudo mais. Tá? Mais um comentário. Guilherme Freire fez todo um raciocínio bem comprido para provar a existência de Deus, para falar sobre a lei natural, comprido até demais, talvez. Eu não sei das pessoas, desse público do Inteligência, dessas 10 mil pessoas que estavam assistindo, eu não sei o nível que elas têm, o nível intelectual, mas eu tenho a ideia de que, se a gente fosse analisar essas pessoas hoje, um dia depois do debate, 90% ou mais, todas esqueceram a linha de raciocínio que o Guilherme Freire fez. Tá? Apesar de, então esse é um ponto negativo, apesar de que essas ideias realmente precisam ser trazidas à tona. As pessoas precisam ter pelo menos uma sementinha ali plantada de que existe essa discussão, de que existe provas para a existência de Deus, provas para mostrar que realmente existe uma lei que está impregnada na natureza, na feição que as coisas têm como criadas por Deus, porque Deus é aquele que cria, que dá ao ser a partir do nada e define a causa final das coisas através da forma das coisas que cada coisa tem, certo? Esse tipo de discussão é importante que se traga a discussão. Esse é o lado positivo, certo? Dele ter feito esse percurso aí na fala dele. Mas é aquilo, não sei quais vão ser os pontos positivos realmente disso, frente ao público que estava assistindo. Pois bem, o Guilherme Freire não parece ter bem definido o que seja libertarianismo e o Paulo Cogos não ajudou. Então agora, sobre o Paulo Cogos. O Paulo Cogos, eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele quer definir libertarianismo como, de certa maneira, relacionado à liberdade, né? O princípio do libertarianismo seria a liberdade, e ele vai definir a liberdade como liberdade para fazer o bem. Pois é, eu não sei de onde ele tirou isso, mas o fato é que liberdade não é princípio do libertarianismo, o princípio do libertarianismo é propriedade privada, e o que ele quer fazer, o que ele quer jogar para dentro do termo, para dentro do escopo do libertarianismo, é muito mais do que a teoria libertária propõe resolver. Tá? O libertarianismo, ele procura, por vias argumentativas, procurar encontrar a regra que evita os conflitos sobre recursos escassos. Conflitos envolve mais de uma pessoa. Recursos escassos, meios materiais. Tá? Então aqui, o libertarianismo está falando sobre a segunda parte da moral, apenas. Se a gente for utilizar aquela analogia do C.S. Lewis das 3 partes da moral, imaginando que nós somos um capitão de um barquinho, se o barquinho estraga no meio do percurso, se quebra, por exemplo, ali um mastro, a gente vai ter que reparar para que a gente continue o nosso percurso. Essa primeira analogia é a analogia da ética, do indivíduo com ele mesmo. Então, tu reparando o teu próprio barquinho. A segunda parte da moral vai ser aquela de eu, como capitão, não posso fazer com que o meu barco bata no barco vizinho. Fazer com que ele colida com o barco vizinho. Então, essa é a segunda parte da moral, aquela que lida com a minha relação, a relação do indivíduo com o próximo. E a terceira é justamente o destino que eu estou dando para o meu barquinho,
que é definido pelo criador do barquinho, Deus. Então essa terceira parte representa aquela relação do indivíduo com o próprio Deus. Essas são as três partes. Então, do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo com o próximo, do indivíduo com Deus. O libertarianismo vai falar apenas sobre a segunda parte, apenas sobre a parte do indivíduo com o próximo, e ainda apenas no que se refere aos recursos escassos, certo? Aos meios materiais. Então, o libertarianismo, por exemplo, vai te dizer: não agrida o próximo, não utilize uma faca para cortar uma pessoa inocente, não seja desproporcional, não agrida uma criança que entra no teu terreno para pegar a sua bola, porque isso é desproporcional. Então, o libertarianismo vai realmente ser uma boa regra, que no fundo é a propriedade privada, de entender quais que são os limites do homem para com o próximo, dada a dimensão material da realidade. E a realidade realmente tem essa dimensão. E é importante que se tenha em mente essa regra de propriedade privada, tá? Da não agressão com pessoas pacíficas. Isso é extremamente importante. Agora, o libertarianismo não fala da parte espiritual do homem. Ele não vai falar, por exemplo, que o homem deva ser corajoso. Paulo Cogos não pode querer incluir no libertarianismo isso aí, porque foge do escopo do libertarianismo. Certo? Claro, o libertarianismo não vai falar tu não deve ser corajoso, mas ele não vai entrar no mérito dessa questão. Paulo Cogos está adicionando coisas que o libertarianismo não fala. O libertarianismo não é do escopo do libertarianismo. Tá certo? Então aqui é importante esclarecer isso e entender que, esclarecido o termo libertarianismo, como eu fiz aqui, o Guilherme Freire, por sua vez, agora com esse termo esclarecido, vai ter que entender que, por mais que ele queira que exista um governo que tenha um rei, ou seja, uma figura central que governe, que tome as decisões, que seja virtuosa no sentido político da coisa, assim como o pai é essa figura no sentido da família, e assim como o indivíduo deveria ser o bom governante da sua própria existência, certo? Em cada nível ali, na ética, na doméstica, na política, em cada um desses níveis, é claro, é bom que tenha o melhor governo possível para cada uma dessas esferas, e que ele realmente aconteça. Mas no escopo político, o Guilherme Freire tem que entender que o método que ele escolhe, porque ele mostrou isso nesse debate, é o método do convencimento. É o método da argumentação. Ele está procurando, a partir dos meios não conflituosos, ou seja, convencer que a ideia dele, que este é o melhor governo, o método que ele escolhe para fazer isso é justamente o da argumentação. O de respeitar a propriedade privada. Ele precisa reconhecer isso. E a importância do libertarianismo para que guie esse tipo de coisa. Por quê? Se a gente, vamos supor que estivéssemos numa ilha, Guilherme Freire e mais um grupo de pessoas. Existem duas maneiras de pôr em prática a concretude do que o Guilherme Freire está realmente defendendo. Ou ele vai recorrer à força e vai instituir um governo ali, pela lei do mais forte, um indivíduo vai ser escolhido como rei, mesmo que seja o mais virtuoso, pronto para dar vida pelos próximos, pronto para dar vida pelas pessoas que ele está regendo, mesmo assim, pela via da força, é uma via não interessante, na minha concepção. Tá? Justamente porque ela é iniciada na agressão à inocência. Há pessoas que estão sendo ali agredidas para que aconteça aquela sociedade. E existe a segunda opção, que é justamente o convencimento das pessoas, ou por parte das palavras que ele vai vir a proferir para convencer essas pessoas, ou por meio do exemplo. Se ele é um bom líder, é natural que as pessoas vão querer ser seguidas por ele.
Mas ele não pode dizer que ele não vai considerar isso, não vai considerar a propriedade privada, não vai considerar o caminho não conflituoso, não agressivo. Ele não pode dizer isso, que vai considerar apenas a autoridade. Porque senão, ele vai estar defendendo uma espécie de tirania. Porque por mais que essa autoridade esteja querendo defender o bem comum, ela vai acabar agredindo a pessoa que não foi convencida, que não escolheu participar daquela governança. Tá certo? Então, sim, naturalmente o homem precisa da polis, precisa da política para que alcance a felicidade. Isso está em Aristóteles. Mas também é necessário entender que existem métodos e meios para que se chegue nesse estado, e eles passam pela dimensão material da realidade. E para que se faça um bom caminho, um bom percurso, é necessário considerar o libertarianismo como uma regra coerente dessa dimensão material. E aí sim eu vou ter ali uma boa governança, onde as pessoas abaixam a sua cabeça frente ao bom exemplo do rei, porque consentem, mesmo que naturalmente, com ele. Mas quando não há o consentimento e quando começa-se a utilizar a força ou a lei do mais forte, aí temos um problema e aí passamos a utilizar, como eu já mencionei nos vídeos passados, as faculdades inferiores do homem e não o intelecto e a vontade. Quando a lei do mais forte começa a reger, certo? Então esse ali é o problema do Guilherme Frei, na minha opinião. E o do Paulo Cogos, como eu comentei, essa tentativa de adicionar elementos a mais no libertarianismo que são indevidos, não que não sejam verdadeiros, não que realmente a gente não deva ser virtuoso, eu creio que sim, mas é importante diferenciar, porque dentro do libertarianismo, da regra do libertarianismo, dessa dimensão material da realidade, eu não posso obrigar à força ninguém a ser virtuoso. Até porque isso não seria virtude. Nenhuma pessoa pode ser obrigada a ser virtuosa. A virtude brota de dentro. Então, justamente, o libertarianismo vai ser esse possibilitador das virtudes. Não só ele, é claro que não. Mas ele é um deles. Porque se tivermos numa ilha 2 pessoas e uma árvore com uma fruta, é necessário que a gente encontre a regra que vai dizer a decisão do que fazer com esta fruta cabe a tal pessoa. A gente precisa ter essa regra em mente. E a gente vai ter que entender que ou vai ser o mais forte que vai tomar a decisão, e esse é a via não racional, é a via animalesca, ou vai ser a via coerente daquele primeiro a trabalhar com essa fruta, ser o verdadeiro administrador da fruta, e aí pode surgir a virtude dessa pessoa que administra essa fruta, porque ela trabalhou primeiro com essa fruta, surge a possibilidade dela ser virtuosa e passar, por exemplo, para outra pessoa que está passando mais fome, por exemplo. Aí surge a possibilidade da virtude. Agora, se houvesse um decreto, tal pessoa vai dar a fruta para outra, não há virtude. Não há possibilidade da virtude. Agora, pega esse exemplo, pega essa analogia e utiliza ela em termos geográficos, em termos da polis. Tá? A propriedade privada precisa ser respeitada para que se cultive as virtudes, apesar de que as virtudes e as leis espirituais são mais importantes que as leis materiais, porque as leis materiais servem como meio para as causas finais, para as finalidades superiores e espirituais do homem. Certo? Então, por exemplo, é por isso que aqui, quando eu considero que sou católico, quando eu considero a boa filosofia que explica a dimensão espiritual do homem, eu entendo que se uma pessoa precisar, dada uma condição, dada uma situação, para que se salve da fome, se só houver 2 opções, pegar um pão de uma pessoa ou não pegar o pão e morrer,
Ela deve pegar o pão para preservar a sua vida. Para que preserve a sua vida. Depois, claro, ela pode ali procurar restabelecer esse pão para outra pessoa, mas dentro do escopo libertário ela não deve fazer isso. Ela não deve violar a propriedade, porque pegar esse pão seria uma violação de propriedade. Agora, considerando o escopo do homem ter uma alma imortal, do homem ter esse escopo espiritual, ele deve realmente pegar ali o pão e preservar a sua vida. E é por isso que a lei espiritual, ela é, como diz Aristóteles, ela é mais arquitetônica. Ela é mais arquitetônica que as leis do libertarianismo, por exemplo. Tá? Porque uma serve à outra. Tá bem, pessoal? Mas era mais ou menos isso os meus comentários. Eu desejo um ótimo final de semana para todo mundo e um forte abraço.